Olá, bem-vindos ao canal Resumo Geek. Hoje vamos resumir o filme de drama, história e guerra chamado Inimigo nos Portões. Alerta de spoilers a seguir. Em 1942, um ano após a invasão alemã na União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial, o soldado do Exército Vermelho Vassili Zaytsev está em um trem para Stalingrado, pensando na época em que seu avô o ensinou a atirar com fuzis enquanto caçava. No trem com ele, há centenas de outros soldados, mas também vários civis, incluindo Tanya Chernova, em que Vassili repara, mas não ousa falar. Os civis saem do trem no meio da viagem, enquanto os soldados são largados bem no meio da batalha de Stalingrado. Eles precisam embarcar em um barco para chegarem às linhas de frente, e o inimigo aproveita para lançar bombas e abrir fogo assim que os veem. Muitos soldados caem, e quando veem isso, outros pulam na água tentando escapar, mas acabam baleados por seus próprios superiores por desertarem. Ao chegarem às docas, apenas um em cada dois soldados recebe um fuzil, enquanto o outro recebe balas e instruções para seguir o soldado com a arma. O grupo é forçado a entrar em uma batalha suicida que os alemães facilmente dominam, e Vassili, a quem foram dadas balas, sobrevive se deitando no chão e fingindo estar morto. Mais uma vez, os soldados que tentam escapar são fuzilados por seu próprio lado, por serem considerados covardes e traidores. Logo, a área fica coberta de corpos, sem ninguém vivo à vista. Até que depois de algum tempo, um carro tenta atravessar o campo. Um projétil de tanque bate nele e o derruba. Lá de dentro sai o comissário Danilov, que corre para se esconder dentro de uma fonte, fingindo ser outro corpo na pilha e milagrosamente não sendo morto, quando um grupo de alemães passa e atira nos corpos para garantir que não há sobreviventes. Então Danilov pega uma espingarda de um dos corpos e tenta atirar em alguns soldados, que ele pode ver em um prédio próximo, mas a arma está sem munição. Naquele momento, Danilov descobre que não é realmente o único vivo na fonte. Vassili também estava lá, escondido. Ele pede seu rifle para que ele possa carregá-lo com as balas que lhe foram dadas quando ele chegou. Vassili também lhe diz que ele deve esperar uma explosão para que eles não sejam descobertos, mas como Danilov é um comissário político, sua experiência com armas é limitada. Então ele deixa Vassili ficar com o fuzil. Quando chega outro carro com soldados, Vassili se move atrás de um buraco na parede da fonte e assim que ele ouve uma explosão, começa a atirar na cabeça de cada um dos alemães com absoluta eficiência. Mais tarde, depois de resgatados e levados de volta ao quartel-general, Danilov imprime uma série de panfletos detalhando a façanha heróica de Vassili. Muitos dias depois, o Chairman Nikita Khrushchev chega a Stalingrado para coordenar a defesa da cidade, já que Stalingrado é um símbolo de poder de Stalin e eles não podem se dar ao luxo de perdê-la. Furioso após ouvir sobre mais uma derrota, ele exige ideias de seus subordinados sobre como resolver a situação, mas a maioria dos soldados apenas repete as mesmas táticas ineficazes que vem usando há anos. Danilov, no entanto, propõe algo diferente. Ele pensa que, ao invés de punição, eles devem dar esperança ao povo. Eles devem criar um herói e inspirar as pessoas, para que elas queiram proteger a pátria. E ele tem um herói perfeito para esse trabalho. A ideia de Danilov é aprovada, e ele é promovido a tenente sênior. O rosto de Vassili aparece agora no jornal, sendo apresentado como um exemplo a ser seguido. Ele também foi promovido à divisão de atiradores furtivos. A partir de então, Vassili se torna o rosto do exército russo, um herói nacional e ícone da propaganda. Suas façanhas aparecem em todas as edições do Jornal do Exército, além de panfletos que cobrem todas as paredes do país. Um dia, durante uma de suas missões, Vassili e sua equipe são encontrados por um jovem chamado Sasha Filipov, que admira Vassili. Ele o convida para sua humilde casa, onde sua mãe, Sra. Filipov, prepara um jantar a ele como agradecimento pelo que ele fez pela sua terra natal. Logo depois que eles chegam lá, Danilov também chega trazendo cartas de fãs de Vassili de todo o país. Para acompanhar o plano de esperança e propaganda, Danilov o faz responder a todas elas, embora seja ele quem diz a Vassili o que escrever, especialmente porque ele tem que ajudá-lo com a ortografia. Em seguida, mais uma pessoa chega ao local. É Tanya, a menina do trem, que é como uma irmã para Sasha e se tornou soldada na milícia local. Ela é fluente em alemão porque estudou a língua na universidade. Danilov quer recrutá-la porque eles precisam de mais soldados que entendam o alemão, mas Tanya prefere ficar em sua cidade e lutar, especialmente porque as milícias locais têm poucos homens. Mas Tanya muda de ideia quando Danilov explica o quanto ela poderia ajudar, descodificando a informação de Geram e que ele enviará uma dúzia de soldados em troca de cada pessoa que fale alemão. Enquanto isso, o exército alemão começa a sofrer com a barreira que Vassili e sua equipe de franco-atiradores fizeram. Então eles convocam o major alemão Erwin König, um renomado atirador e chefe da escola de franco-atiradores do exército alemão em Zossen. Ele está encarregado de matar Vassili e König prepara um plano para fazer Vassili vir até ele. Algumas horas depois, Vassili é acordado de uma soneca por sua equipe porque há alguns problemas dentro de uma loja de departamento. Vassili atira em uma sombra na janela e um capacete cai, acreditando que eles atingiram seu alvo. Ele leva Ludmila com ele para encontrar o corpo, mas o companheiro que eles deixaram para trás é baleado assim que eles se vão. A dupla entra na loja e se esgueira até chegar à janela, mas acabam descobrindo que a sombra que haviam visto era um manequim posado para que parecesse um atirador. Isso é obviamente uma armadilha. Quando Vassili encontra uma ponta de cigarro no chão, ele percebe que seu inimigo ainda está ali os observando. Ele acha que eles devem ir com calma e ficar escondidos até que pensem em um plano adequado para escapar.
Mas quando os aviões começam a chegar e bombardear a área, Ludmila se assusta e foge, dando a Koenig a chance perfeita de atirar nela. Mas nesse momento, Vasily escapa antes que Koenig possa fazer o mesmo com ele. Koenig retorna ao esconderijo onde está hospedado e faz com que seus sapatos sejam limpos por Sasha, que finge ser um espectador inocente, mas está passando informações de Vasily em troca de comida, para que o Major confie nele e compartilhe informações sobre seu paradeiro. Quando o Exército Vermelho descobre que os alemães estão usando Koenig na missão, eles trazem um ex-aluno seu, Kolikov, para ensinar a Vasily como Koenig pensa em ajudar a matá-lo. Mas antes de retornar ao campo de batalha, Vasily deve comparecer a uma festa especial em sua homenagem. Depois de cumprimentar Tânia, ele é arrastado por Khrushchev para falar com os jornalistas, responder perguntas, tirar fotos e ver uma pintura gigante de Stalin. Por quê? Segundo Khrushchev, ele está sempre observando e zelando pelo seu país. Ver aquele quadro faz Vasily pensar novamente no dia em que seu avô o ensinou a atirar, mas ele falhou em seu primeiro tiro e isso permitiu que o lobo chegasse ao cavalo deles e o comesse. Alguns dias depois, Vasily Kolikov e outro membro da equipe de atiradores, Volodya, entram num prédio abandonado, onde lhes foi dito que eles poderiam encontrar Koenig. Enquanto eles se esgueiram o mais cuidadosamente possível, encontraram um corpo em posição de tiro, colocado ali uma última armadilha, o que significa que eles estão no caminho certo. Depois de atravessar uma área aberta e felizmente evitando todas as balas do inimigo, eles conseguem atirar em 2 homens antes da hora do jantar. Nesse momento, Volodya deixa seus parceiros por um momento para pegar a sopa que ele estava aquecendo em outra sala, mas é capturado no caminho. Koenig e sua equipe tentam fazê-lo confessar onde Vasily está escondido, mas como Volodya não quer falar, eles o vestem como se fosse um deles e o enviam para uma missão. Sem saber quem ele realmente é, Kolikov imediatamente o mata, revelando sua localização de propósito para que quando ele colocar seu capacete na janela, o inimigo atire e revele sua localização também. Mas Koenig não caiu na armadilha, então a dupla decide mudar de lugar, mas quando Vasily e seu grupo passam por um lugar aberto, Koenig aproveita a chance e atira em Kolikov, enquanto Vasily escapa em segurança. Esta perseguição constante entre Vasily e Koenig já está demorando muito, então Khrushchev fica impaciente e começa a cobrar providências de Danilov. Após o encontro deles, Danilov vai ver Tânia para lhe dar um presente e tentar cortejá-la, mas ela o surpreende pedindo para ser recolocada. Algumas horas depois, Vasily volta à sede e seu humor não é dos melhores. Ele nunca viu um tiro como o de hoje e acha que Koenig pode ser bom demais para ele matar. Danilov promete a ele que eles estão recebendo novas informações e que da próxima vez, Vasily estará com um ou talvez até mais passos à sua frente. Portanto, ele não tem nada com o que se preocupar. Mas ele pede um favor em troca. Ele quer que Vasily fale com Tânia e a convença a não pedir transferência. Quando Vasily tenta fazer isso, Tânia explica que pediu para ser transferida porque no início da manhã soube que seus pais estavam entre um grupo de prisioneiros que foram executados pelos alemães e quer ir para lá e lutar. Entendendo sua necessidade de vingança, Vasily dá a ela a espingarda de Kolikov. Em seguida, depois de Sasha compartilhar informações com ambos, Koenig e Vasily vão para o mesmo prédio abandonado, pensando que vão surpreender um ao outro. Enquanto Koenig espera em uma plataforma elevada, Vasily e seu parceiro atirador furtivo entram e se escondem atrás dos canos, que tremem e alerta Koenig sobre sua posição. Assim que a dupla tenta se mover, Koenig atira neles, fazendo com que Vasily perca seu rifle e seu companheiro se machuque. Vasily envia seu companheiro de volta ao quartel-general, já que ele não pode fazer nada nesse estado. E enquanto o franco-atirador volta, Vasily tenta recuperar seu rifle amarrando uma corda e uma faca e atirando para arrastá-la em sua direção. Mas quando finalmente consegue acertar o alvo corretamente, Koenig corta a corda com um tiro. Quando alguns aviões alemães voam lançando algumas bombas, eles quebram os vidros e alguns dos fragmentos caem na frente de Vasily, dando a Koenig uma visão completa de seu rosto. Na sede, Danilov está tentando convencer Tânia a não lutar, porque suas habilidades são mais valiosas no campo intelectual. Mas seu argumento é interrompido pelo atirador que retorna e conta o que aconteceu. Tânia não hesita em percorrer a mesma rota para alcançá-lo a fim de ajudar, mas assim que ele a vê, Vasily lhe diz para ficar onde ela está e seguir o plano. Da mesma forma que Koenig o tem observado através do vidro, Vasily também tem usado um fragmento para observá-lo, e graças a isso, ele descobre sua localização. Então ele pede a Tânia para pegar outro pedaço de vidro e virá-lo até que a luz reflita sobre ele, e segue Koenig, criando uma abertura para que Vasily recupere seu rifle com segurança e atire nele. Ele não consegue matar Koenig, mas machuca sua mão. Mais tarde, quando Vasily e Tânia retornam ao quartel-general, comemoram por estar vivos com os demais soldados e depois se escondem debaixo das cobertas e fazem amor. Na manhã seguinte, Vasily pede a Danilov que pare de escrever sobre ele. Ele não pode mais carregar este peso sobre seus ombros e quer lutar como um soldado normal. Danilov não aceita isso e, para manipular Vasily a se sentir mal, ele traz Sasha, que lhe mostra seu orgulho por ter conseguido informações de Koenig. Quando o garoto olha para ele com esperança nos seus olhos, Vasily não pode dizer não, e ele permite que Sasha o guie para a área onde Koenig estará esperando. O chão está coberto de corpos, então Vasily se esconde entre eles e continua esperando que Koenig apareça, mas há um problema. Ele passa tanto tempo esperando que adormece. Então Koenig o vê de seu esconderijo e está prestes a atirar nele, mas de repente vê um soldado saqueador aparecer entre eles, movendo o corpo de Vasily como se ele estivesse
estivesse morto e roubando todos os seus pertences. Nesse momento, o exército alemão captura esse soldado e descobre que ele roubou a identidade de Vassili, o que os faz pensar que Vassili está morto. Koenig não acredita nisso, mas ele é dispensado de qualquer forma. Recusando-se a ir para casa, enquanto Vassili ainda pode estar por aí, Koenig conversa novamente com Sasha e, já suspeitando do que possa estar acontecendo, diz a ele qual será a sua próxima localização. Na sede russa, Khrushchev descobre que os alemães estão espalhando a notícia da morte de Vassili e fica furioso com Danilov, que não acredita nisso. Khrushchev não quer saber se é verdade ou não. Ele quer que Danilov faça sua magia de escrever e convença o público de que está tudo bem. Depois disso, Danilov tenta falar com Tanya sobre a sua possível viagem até sua casa, mas eles são interrompidos quando os alto-falantes começam a anunciar a morte de Vassili. Então Danilov se prepara para escrever o anúncio da morte de Vassili como um herói, mas nesse momento o próprio volta e aparece à sua frente. Ele explica como perdeu sua chance ao adormecer e que teve que fingir que estava morto para que não o matassem. Então Danilov aceita transferi-lo. Vassili pergunta sobre Tanya. Sasha lhe diz que sabia que ele estava vivo e explica que Tanya foi à estação para encontrar Koenig e se vingar. Danilov e Vassili correm para a estação para resgatá-la e quando a encontram, Vassili e Tanya se beijam, fazendo com que Danilov fique com ciúmes. Assim, quando ele volta à sede, em vez de escrever seu relatório sobre o heroísmo de Vassili, ele comunica ao mundo que Vassili se tornou um traidor. O que eles não sabem é que Koenig os viu na estação e agora sabe com certeza que Sasha tem passado a informação. Então ele captura o garoto e o pendura num poste para chamar a atenção de Vassili. Mas quem quase cai na armadilha ao ver o corpo é Tanya. Ela só não vai atrás de Koenig porque Vassili a detém, dizendo que é isso que ele quer. Então eles concordam em seguir um plano. Enquanto Vassili vai atrás dele, Tanya pede um favor a Danilov e juntos vão ver Sra. Filipov para tirá-la do país com um passe especial que Danilov conseguiu para ela. A Sra. Filipov não quer sair sem Sasha, mas para não deixá-la chateada, em vez de dizer que Sasha morreu, ele lhe diz que ele se juntou aos alemães. A Sra. Filipov não o culpa, porque isso significa que ele está seguro, e então ela decide partir com eles. No caminho para o barco, uma bomba explode perto deles, ferindo Tanya. Danilov pensa que ela morreu e parte, mas a Sra. Filipov não desiste e convence o médico a deixar Tanya embarcar com ela, mostrando seu passe especial e dizendo que Tanya é sua filha. Enquanto isso, Vassili e Koenig estão num impasse em seus respectivos esconderijos, sem saberem a localização um do outro. Danilov aparece de repente ao lado de Vassili, e agora que pensa que Tanya está morta, ele acredita que não tem mais nada para viver e que não vale a pena salvar a humanidade. Como forma de compensar as mentiras que ele inventou sobre Vassili, ele se sacrifica e sai do esconderijo para que Koenig possa atirar nele e revelar sua localização. Vassili fica em choque, mas não reage imediatamente. Então agora Koenig pensa que ele matou Vassili e sai para checar o corpo. Vassili está esperando por ele no meio do caminho, e assim que ele aponta seu rifle para ele, Koenig tira seu chapéu e aceita seu destino. Depois de matá-lo, Vassili pega seu rifle e o deixa junto com o corpo de Danilov. 2 meses depois que os alemães se renderam, Vassili recebe uma carta de Tanya, dizendo que ela está viva e sendo cuidada em um hospital de campanha. Então, quando a cidade está suficientemente segura para que ele possa viajar, Vassili vai até o endereço da carta e o casal se encontra novamente. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.